Eu gostaria de falar sobre um homem que também exerceu liderança. O homem que foi escolhido por Deus, o homem que foi colocado adiante de um povo, um homem que foi talhado, formatado, por assim dizer, na caminhada junto com outro grande líder. Imagina que você recebesse o desafio de substituir um líder. Um líder que foi aclamado, respeitado e até hoje admirado, mesmo depois da morte. Nós temos dois homens na Bíblia que tiveram seus nomes mudados. Em Números capítulo 13, verso 16, havia 12 tribos, e daquelas 12 tribos se escolheu um homem, um príncipe de mais de 40 anos de idade. E aqueles 12 homens foram designados para observar a terra prometida. Tinha transcorrido 2 anos desde que o povo havia saído do Egito. E o filho de Num, da tribo de Efraim, chamado Oséias, foi escolhido. Mas quando ele chegou perto de Moisés, Moisés mudou o nome dele para Josué. E é interessante que em João, no capítulo 1, André chamou o seu próprio irmão, chamado Simão. Ele disse para Simão: Simão, nós achamos o Cristo, aquele que Moisés escreveu no seu livro. E quando Jesus olha para Simão, Simão significa arbusto frágil, o arbusto que se verga com facilidade. Normalmente no deserto tem alguns arbustos assim, cujo nome significa Simão, não Simeão, Simão. E quando Jesus olhou para Simão, ele disse: você se chama Simão, filho de João, e a partir de agora você vai ser chamado Pedra. Pedro. João capítulo 1, verso 42. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, Jesus disse que ele vai nos dar, a mim e a você, um novo nome, sabia? Cada um de nós recebeu o nome do seu pai, da sua mãe, na nossa infância. Talvez um avô, um tio que sugeriu, mas nós não podemos escolher o nosso nome. Mas esses dois homens foram escolhidos por Deus para suceder um grande líder. Josué sucedeu Moisés. Pedro foi chamado por Jesus para liderar a sua igreja no seu início. Agora, se você recebe um grande desafio, como é que você se sente? Grandes desafios geram grandes conquistas. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Grandes desafios geram grandes conquistas. A autoridade de filhos de Deus nos traz grandes responsabilidades. Sabendo das nossas limitações, mas crendo naquele que nos chamou, que é poderoso para completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Você não foi chamado para ser cauda, e sim cabeça. Esses dias atrás eu ouvi a frase de um pastor muito interessante. Ele disse: é preferível ser cabeça de lambari do que rabo de baleia. Rabo de baleia vai aonde a baleia for. Mas cabeça de lambari está na frente. Dirige o lambari. Deus separou Josué para liderar um grande povo. Deus separou Pedro para liderar a sua igreja na sua nascente.
Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo de Deus, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei, nem antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Oremos ao Senhor. Querido Pai, que esta palavra ao nosso coração fale profundamente e que nós possamos ser ministrados pela palavra do Senhor nesta hora. Assim como Josué foi ministrado pelo Senhor e na liderança deste povo tomou posse da terra prometida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à tua palavra, como o Senhor bem ressalta no seu conselho a Josué, a estar com a tua palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração e nas suas mãos, praticando a sua palavra. Jesus mesmo nos disse que vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Pai, tomamos posse desta palavra, que nesta hora foi ministrada ao coração de Josué, que seja ministrado também ao nosso coração. Por amor do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Grandes desafios geram grandes conquistas. Como é que você se sente diante de um novo desafio? Imagina que você recebe um convite para liderar uma empresa. Você tem que sair do seu lugar, mudar de lugar e ir para uma outra cidade onde você não conhece ninguém. Você ainda não conhece o trabalho. Você tem uma leve noção de como você vai trabalhar. Como é que você se sente? Qual o sentimento que brota no seu coração nesta hora? Será que é sem motivo que Deus diz para Josué: seja forte e corajoso? Não temas, não te atemorize, não se assuste. Será que é sem motivo que Deus diz isso para Josué? Será que Deus não estava olhando o coração de Josué naquela hora? E Josué, olhando para o seu histórico, olhando para o seu antecessor, aquele grande líder chamado Moisés, que por 40 anos conduziu uma nação de mais de 2,5 milhões de pessoas por 40 anos pelo deserto. Alguém que tinha uma intimidade com Deus, a tal ponto de que quando ele saía da tenda do encontro, o rosto dele brilhava por causa da presença de Deus. Alguém que disse para a rocha, bateu na rocha e saiu água, e não foram apenas alguns litros de água. 1 Coríntios capítulo 10 nos diz que aquela pedra espiritual seguia o povo de Deus.
com mais de 2,5 milhões no deserto para tomar água, além dos animais, precisa sair muita água daquele lugar. Um líder que deixou 5 livros escritos, que é conhecido pelo povo judeu como a Torá, ou a lei, conhecido como o livro de Moisés. Alguém que foi um legislador, alguém que ensinou o seu irmão como deveria cultuar a Deus, alguém que subiu o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, e ficou 40 dias na presença de Deus. Como substituir alguém deste nível? E quando nós olhamos para Pedro, não é sem motivo que a gente fica amigo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso. Não era só o fato de Jesus perdoar ele. Mas quando Jesus chama Pedro e diz, apacenta os meus cordeirinhos, será que Pedro também não tremeu na base? Eu não sei a quantas anda o seu coração. Eu não sei por que lutas você passa. Talvez diante do curso que você escolheu na faculdade. Talvez um trabalho. Talvez uma gravidez, um filho, um casamento. Novidades. Tempos difíceis. Como é que você enfrenta esses problemas? É claro que nós não estamos na liderança de 2,5 milhões de pessoas, nem lançamos mão da espada para a conquista de território, mas cada um de nós tem as suas próprias lutas. Quando Jesus deixou os seus discípulos naquela última noite, em João capítulo 16, verso 33, ele disse o quê? No mundo tereis vida mansa e tranquila, água fresca, água de coco, rede. É isso que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque quando nós enfrentamos lutas e adversidades, nós desanimamos. Ou só acontece comigo isso? E contigo não acontece? Quando nós enfrentamos novos desafios, nós começamos a imaginar, até projetar algumas coisas na nossa cabeça, mas quando nós começamos a trabalhar, nós vemos que nada daquilo foi do jeito que nós pensamos. Como é que você pensa? Acontece? Ou será que dia a dia nós temos que colocar a nossa vida na presença de Deus? Olha a promessa de Deus para Josué. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Será que essa promessa é só para Josué? Talvez você possa me dizer, mas isso aqui foi dito por Deus para Josué. Comigo não funciona desse jeito. Vamos dar uma olhada no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, verso 5. O que Deus diz para você? Como Jesus disse para Pedro, Pedro, você não vai ser mais Simão, você vai ser pedra. Você vai deixar de ser um arbusto que balança ao sabor de qualquer vento. Você vai ser pedra. Você vai ser uma rocha. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para a minha vida, para a nossa vida, nessa nova aliança que Cristo veio trazer para nós? Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa promessa é para nós ou não? Quem recebe essa promessa de Deus na sua vida? Amém. Amém? Vamos orar por essa promessa? Será que essa promessa é só para Josué, para os primeiros cristãos, ou é para nós hoje? Vamos orar?
Coloque seu coração diante de Deus agora. Você que está diante de desafios, dificuldades, eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, mas coloca diante do Senhor. Josué estava na presença do Senhor, Josué foi ministrado pelo Senhor, ele disse, sê forte e corajoso, eu estou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Pai querido, nós colocamos o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs agora diante de Ti. Diante dos desafios que nós enfrentamos diuturnamente, constantemente, Senhor, que o Senhor possa ministrar aos seus corações e que eles possam sentir a Tua presença a cada passo que eles derem. Assim como o Senhor prometeu para Josué, onde ele colocasse a planta dos seus pés, ele possuiria, ninguém iria resistir ao seu avanço. Senhor amado, que esta promessa do Senhor também seja sobre os Teus filhos, que eles possam conquistar aquilo para o que eles foram conquistados, que eles possam alcançar aquilo para que eles foram alcançados por Cristo Jesus, para serem Teus filhos, para que neste mundo o reino do Senhor venha e que a Tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Poder traz grandes responsabilidades. Quando Deus chamou Josué, Ele disse, Josué, você tem uma grande responsabilidade. Você vai fazer este povo passar o Rio Jordão e conquistar a terra que eu prometi para os pais de vocês. Seria muito interessante que Deus dissesse para Josué, Josué, você entra, atravessa, só o trabalho de vocês é atravessar o Rio Jordão e tomar posse. Todo mundo vai fugir de vocês. É isso que aconteceu? Ou eles tiveram que lançar mão da espada e conquistar o território da terra prometida? Você acha que eles saíram assim, não, Deus já disse para vocês, beleza, eu aceito, eu creio nesse Deus também, vazei. Você acha que eles saíram? Para Deus provar para Josué que ele estava na batalha, a primeira conquista foi Jericó. A única coisa que o povo fez foi rodear a cidade. Primeiro dia, uma volta, até o sexto dia. No sétimo dia eles deram 7 voltas, e aí então eles tocaram o chofar, as buzinas, e o povo gritou. E o que aconteceu com o muro? Veio ao chão. Deus mostrou para Josué e para o povo de Israel, que Deus estava com Josué. Imagina que você está no exército de Josué. Josué chega logo adiante aqui, ele diz, olha, é o seguinte, preparem comida, preparem tudo, que em 3 dias nós vamos atravessar o Rio Jordão. Sabe o que aconteceu no Rio Jordão? O Rio Jordão estava na enchente. Não seria a melhor hora para atravessar o Rio Jordão? Seria? Isso é estratégia de um líder? Aí eles chegam lá, ele circuncida todos os que não tinham sido circuncidados no deserto. Os caras estão preparados para entrar em batalha, e de repente vai Josué e circuncida todos os homens. Aí Josué diz, olha, primeira cidade que nós vamos conquistar, Jericó. Aí primeiro dia, eles vão, ninguém dá um pio, e fazem uma volta em volta da cidade. Baita estratégia de batalha essa, não é? Eu creio que se nós hoje estivéssemos no exército de Josué, nós iríamos murmurar de montão. Se nós fôssemos os israelitas que saíram do Egito e que estavam atravessando por cima do Golfo de Acaba, e Deus diz para Moisés, Moisés, agora você volta para o deserto do Sinai, da península do Sinai, e desce até de fronte de Pi-Hairote. Isso é estratégia de libertação? De repente, montanha de um lado, montanha de outro, o mar na frente e o exército egípcio na cola. Só que Deus, quando Deus está no controle, aqueles inimigos nunca mais foram vistos por ninguém.
Até hoje, as carruagens estão no fundo do mar. Quando Deus dá a conquista de Jericó, Deus está mostrando para o povo de Israel: eu estou junto com Josué. Olha o capítulo 1. Qual é a conversa deles para Josué? Verso 15. Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, ele está falando para as 2,5 tribos que ficaram do outro lado do Rio Jordão. Assim como deu a vós, eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos envies. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. A gente está contigo, se Deus estiver contigo. Quem se rebelar contra tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenar, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué recebe a palavra de Deus por 3 vezes. Seja forte e corajoso. E vem o povo e diz a mesma palavra para ele. A mesma palavra que Moisés, no capítulo 31, fala para que Josué tenha coragem e tenha força. Poder traz grandes responsabilidades. Josué não sabia como fazer para conquistar aquela terra. O capítulo 5 de Josué, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, é uma referência a Jesus. Domingo passado nós falamos aqui sobre a presença de Jesus no Antigo Testamento. Jesus se apresenta no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, singular, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. E depois ele se torna homem através de Maria, pelo poder do Espírito Santo. O território para ser conquistado precisa ser delimitado. Se você olhar os versículos 3 até o 5, você vai ver o território delimitado aqui por Deus para Josué para conquistar. Você sabe qual é a sua tarefa? Diante de um novo desafio, você conhece o que você tem que fazer? Você sabe o que o seu patrão espera de você? Você sabe para onde está indo? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se nós não estabelecermos alvos, lugares, períodos, tempos, nós vamos nos perder. Quando pessoas passam por momentos difíceis na vida, elas perdem o horizonte e o alvo de vista. O que a ciência chama de depressão, na verdade é perca de objetivo. Falta para a pessoa razão para viver. Falta alvos claros, objetivos claros. E quando a pessoa está passando por um momento de depressão, o melhor conselho que nós podemos dar para ela é que ela dê passos pequenos. Estabeleça alvos que ela pode alcançar. E então ela vai restabelecendo a confiança na sua caminhada. E então ela vai conquistando confiança e novamente um bom ânimo. Esse conselho não vem da psicologia, ele vem de Jesus. A psicologia apenas pega emprestado. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 6, não viver ansiosos, ele
usa as plantas e os pássaros como exemplo do cuidado de Deus para com cada vida. E depois, no final, ele disse: deixa para o dia de amanhã as preocupações do dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal, sua própria preocupação, seu próprio cuidado. Eu não sei que desafio você talvez tenha na sua frente. Josué tinha um desafio hercúleo, grande, mas foi cidade por cidade. Se você olhar no final do capítulo 12, você vai ver a lista dos reis que ele conquistou. 31 reis. 31 vitória. Talvez Josué, quando se viu na sombra de Moisés, alguém queria substituir esse grande líder. Ele mesmo tenha dito para si: mas quem sou eu? Da mesma forma, Moisés, quando Deus chamou ele daquela sarça, ou daquele arbusto queimando no deserto, ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para guiar este povo? Quem sou eu para tirar este povo? Quem sou eu para chegar até o faraó? Quem sou eu? Não é quem é você, mas é quem está com você. Quando Elias estava enfrentando os profetas de Baal, dos postes ídolos, Elias desceu do Monte Carmelo, e a Bíblia nos diz que Elias correu mais rápido do que Acabe com os cavalos e carros. A gente não sabe se foi uma trasladação que Deus fez com que Elias saísse do Monte Carmelo e chegasse no palácio antes de Acabe. A gente não sabe. A Bíblia não diz, só diz que ele foi a pé. E Acabe estava com cavalos e carros. Ele fica na antessala escutando Acabe entrar dentro do palácio. E Acabe então diz: olha, o Senhor é Deus. Deus respondeu às orações de Elias. Os profetas lutaram, se bateram, se cortaram, e nenhuma resposta de Baal e nem dos postes ídolos. Mas quando Elias mandou colocar água em cima do altar e ele invocou o nome do Senhor, desceu fogo do céu, você não vai acreditar. Jezabel disse: olha, assim como ele fez aos profetas, eu vou fazer com Elias. Eu vou matar ele. Eu acabo com a raça dele. Elias foi ingênuo. Ele achou que Jezabel, vendo o poder de Deus e ouvindo sobre o poder de Deus, ela iria se converter. Iria mudar de opinião. Elias então sai correndo e se esconde. Mais 40 dias, com o alimento que o anjo trouxe para ele, ele caminhou até o monte de Deus. E em lugar de subir no monte, ele entrou numa caverna. Quando nós estamos em depressão, nós queremos sumir. Quando nós enfrentamos essas lutas internas, nós queremos entrar no quarto, apagar a luz, não queremos falar com ninguém. Já aconteceu com você? Já viu gente passar por isso? Mas Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Porque Deus estava do lado dele o tempo todo. Ele que não via. Quando Elias saiu de dentro daquela caverna, os problemas continuaram os mesmos, mas Elias não era mais o mesmo. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor e percebermos a presença do Senhor na nossa vida. Só então nós vamos ter um bom ânimo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco, Ele é Deus. A presença do Espírito Santo foi enviada por Jesus para ficar conosco permanentemente. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês outros. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem.
A presença do Espírito Santo está sobre a sua igreja, junto com os crentes. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos sentimos como Josué ou como Elias. Achamos que Deus não está mais vendo o que está acontecendo. Elias disse: mataram todos os teus profetas, só ficou eu. Ninguém mais teme o Senhor, só eu. E Deus disse: Elias, você está com uma visão embaçada. Eu tenho 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal e nem suas bocas o beijaram. Você não está sozinho. Precisamos estabelecer o território que precisa ser conquistado. Mas antes de conquistar o território, tem algo mais importante que você precisa saber e fazer. Antes de conquistar o território externo, você precisa conquistar o território interno, no seu coração. Porque se você não curar a sua alma, em tudo que você tocar, vai se desfazer. O medo vai te perseguir. E o medo vai te alcançar. O medo de fracassar vai chegar na sua vida. E o que mais o inimigo deseja para mim e para você é que nós fracassemos. Ele se alimenta do fracasso. Ele se alimenta da destruição. Quando ele consegue humilhar os filhos de Deus. Foi isso que ele fez lá no deserto. Quando ele tentou Jesus, ele disse: você é filho de Deus? Será que você é filho de Deus mesmo? Está passando fome, 40 dias sem comer? Você não é filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pães. Deus não ama você. Porque se Deus amasse você, Ele traria alimento para você. Mas você está aí 40 dias sem se alimentar. A arma do inimigo que ele mais usa na vida do cristão é o desânimo. E quando você desanima, você para. Quando você desanima, você entra em depressão. A palavra ânima é uma palavra latina que significa alma. A pessoa desanimada é a pessoa sem alma. Não é que ela é má, truculenta, violenta. Não. Ela é sem ânimo, ela não tem vontade. Ela não tem desejo de fazer as coisas. Ela perde a vontade, ela perde o desejo, porque ela está desanimada, ela está sem alma. É uma das armas mais poderosas do inimigo das nossas almas. Ele é que nem um sanguessuga. Ele vem tentando sugar da sua alma a vitalidade. Ele quer levar você ao derrotismo. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele disse: olha para mim. Eu sou o autor e consumador da fé. Tem de bom ânimo, eu venci. Se você anda com derrotados, você vai ser um derrotado. Mas se você anda com um vitorioso, você é vitorioso. Em nome de Jesus. Paulo diz que ainda que o mundo que nos cerca, em Romanos capítulo 8, nos considere como ovelhas para o matadouro, porque nós não estamos lá competindo com eles da mesma forma. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aquele que não poupou o seu único filho por amor de você, não vai te dar todas as outras coisas? Você acha mesmo que Deus não vai te dar? Agora, o que você tem que fazer é lutar. A vitória está com Jesus, mas o bom ânimo depende de você. Jesus não disse: eu vou dar bom ânimo para você. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende. É uma ordem, um imperativo da parte de Jesus. Tende bom ânimo. Se você está desanimado, o problema é seu. Você tem que se animar. E aí você tem que olhar para um dos profetas chorões da Bíblia. Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se você coleciona troféus de derrota, o problema é seu. Mas o que traz de esperança ao seu coração?
É isso que você tem que lançar mão, é isso que você tem que pegar, você tem que se apropriar da palavra de Deus. E é por isso que Deus disse para Josué, Josué, não afaste da tua boca o livro desta lei. Começa a declarar a palavra de Deus. Deus me ama, Deus me escolheu. Deus deu o seu único filho por mim. Como não vai me dar as demais coisas? Aquele que não poupou o seu único filho por mim. Antes, quando eu era pecador, ele morreu por mim. Agora, muito mais. Já reconciliados com Deus, vamos ter paz. Busque trazer na sua memória a palavra de Deus. Lembra de Deuteronômio 31, verso 8, que eu pedi para vocês decorar? Você já decorou um versículo essa semana? Precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Jesus disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É ela que vai te alimentar nessa hora. É ela que vai te sustentar nessa hora. É ela que vai te animar nessa hora. Nós só vamos poder ser animados com a palavra de Deus. É ela que nos anima. Não afasta da tua boca este livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Você dorme pensando no texto da palavra de Deus? Quantas vezes você fez isso já na sua vida? Pegar um versículo da Bíblia, antes de deitar, ler, reler, ler de novo, leia a quarta vez, leia a quinta vez. Se não entendeu, leia de novo. Começa a decorar frase por frase, começa pela última frase e começa a voltar. São técnicas de memorização. Comece a se apropriar da palavra de Deus, comece a dormir com a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. E vocês sabem o que semente faz? Depois que você enterra ela, ela brota. Ela germina. A palavra de Deus é como a semente, ela tem que entrar no nosso coração, no nosso interior. Quando Jesus fala sobre a parábola da semente, que nós estudamos semana passada lá na casa da Iva, essa semana, amanhã de noite, nós vamos estudar a próxima parábola de Mateus capítulo 13. São 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, porque ela é que vai gerar vida. A palavra de Deus é como uma semente que gera vida. Mas antes de você conquistar o território exterior, você precisa conquistar o território interior, no seu coração. Elias entrou naquela caverna desanimado, cabisbaixo, depressivo. Quando Elias saiu de lá, os problemas continuavam os mesmos, mas Elias não era mais o mesmo. Quando você vem ao culto, você está desanimado. Se você toma posse da palavra de Deus, talvez uma frase que é dita aqui, que às vezes o pregador nem sabe por que disse aquilo. Mas talvez era a resposta que você esperava de Deus para a sua vida. Mas quando nós viemos à casa de Deus sem expectativa de ouvir a palavra de Deus, nós vamos sair sem nada. Tão vazio ou mais vazio do que nós entramos. Quando você vai ter um encontro com Deus, você tem que criar uma expectativa. Se você vai se encontrar com a sua namorada, com o seu namorado, você cria uma expectativa. Quando você vai se encontrar com um amigo, você cria uma expectativa. Você até pensa sobre os assuntos que vai conversar. Mas se você vem para a casa do Pai, sem expectativa de ouvir a palavra de Deus, sem expectativa do que você vai dizer para Ele, é igual quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Que tipo de desafio você está enfrentando na sua vida? Que tipo de dificuldade você está enfrentando na sua vida? Isso tem trazido medo ao seu coração? Está te assustando? Saiba que Deus é poderoso para estar ao seu lado e para te dar vitória. Aquilo que você está buscando vem do Senhor. É certo. Tem promessa de Deus? Quando Deus disse para Josué, Josué, essa terra eu prometi. Tem promessa de Deus sobre a sua vida? Existe uma promessa de Deus? Você já ouviu uma promessa de Deus sobre a sua vida?
Sabe por que nós não ouvimos promessas de Deus sobre a nossa vida? Porque nós apagamos o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala, não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, mas vede tudo, retende o que é bom. Muitas vezes as pessoas não sabem nem para onde estão indo. Porque eles creram em Jesus e estacionaram em Jesus. Jesus não é estacionamento. Essa é a 18ª vez que falo aqui sobre isso. Jesus é o caminho, gente. É o caminho pelo qual você chega na presença do Pai. É o caminho pelo qual agora você é fortalecido pelo Pai, pelo Espírito Santo de Deus, para continuar na sua luta, no seu dia a dia. Talvez a sua luta esteja dentro de casa, eu não sei. Talvez é com seus filhos. Você não consegue levar os seus filhos para a igreja. Mas você já colocou eles diante do Senhor? Já os consagrou ao Senhor? Já pediu ajuda do Senhor? Talvez seus problemas sejam financeiros, eu não sei. A promessa de Deus aqui para Josué é que tudo que ele fizesse seria bem sucedido. Final do versículo 8. E tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Deus cumpriu a sua palavra na vida de Josué. Por 30 anos, Josué foi líder do povo de Deus. Por 30 anos, Josué conduziu o povo de Deus à conquista. E no final dos seus dias, ele disse, vocês escolham a quem vocês querem seguir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Josué tinha promessa de Deus sobre a vida dele. Você deseja ter promessa de Deus sobre a sua vida? Amém. Então peça para ele. Coloque-se diante dele. Não com arrogância, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que reconhece, como Moisés reconheceu que ele, por ele mesmo, não podia conduzir aquele povo todo. Assim como Josué, que por ele mesmo não poderia conduzir aquele povo todo para a conquista. Mas ele confiou no Senhor. Ele falhou? Falhou. Você falha? Bem-vindo ao time. Mas se você deseja que Deus conduza a sua vida, se você deseja ouvir promessas de Deus para a sua vida, coloque-se diante dele e diga para ele, Pai, fala comigo. Fala comigo, eu sou teu filho também. 1 João capítulo 3 nos diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de quem? Filho de Deus. Sabe o que o diabo quer que você acredite? Que você não é filho. Ele quer que você duvide do amor de Deus. Ele quer que você viva sem o amor de Deus. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. O príncipe desse mundo já está julgado. Em Jesus você já é mais que vencedor. Então tome posse dessa promessa de Deus. Pelo menos tome posse dessa. Existe promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Coloque-se de pé, vamos orar.